Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de informática, né? Estamos trabalhando aqui com o Word e hoje aqui eu trouxe para vocês já os nossos tópicos aqui da aula de hoje. Então vamos falar de novo documento, informações de arquivo e a proteção de dados, tá? Então a aula hoje é bem, como eu posso dizer, informativa, mas nesse sentido, né? Não vamos trabalhar muito com as ferramentas, é mais uma questão para vocês de informação, de atualização para vocês aí nessa questão de informações do arquivo e proteção dos dados, né, do Word. Então aqui, ó, na nossa ferramenta aqui do arquivo de arquivo, eu tenho aqui, ó, logo quando eu clico em arquivo, eu já me deparo aqui com as informações do documento, tá ok? Então eu abri um documento novo aqui, tá certo? Vamos vir aqui primeiro nas propriedades, ó, tá ok? Vamos começar aqui, ó. Aqui eu tenho o tamanho desse documento, né? Bem pequenininho, 11 KB. O número de páginas, número de palavras que eu utilizei aqui, opa, apertei errado, foram 9, né? O tempo que ele está aberto aqui, né? E porque eu criei ele aqui, ó, a 12h33, né? Agora é 1h48, aqui como vocês podem ver. Então aqui é o tempo de edição, que eu deixei ele aberto, né, para poder gravar o vídeo aqui para vocês. Então ele já está aberto aí, ó, a 74 minutos, ok? Aqui tem o título que eu posso colocar, marcas, comentários adicionais, tá? O status do texto finalizado, vamos por aqui incompleto, que tipo de categoria, assunto, base de hiperlink, tá? No caso, se quiser ligar para uma página de internet, e a empresa, tá bom? Então aqui são algumas propriedades desse texto, né, desse documento. Aqui as datas relacionadas, como eu disse aqui, eu criei aqui às 11, a 12h33, né? A minha última modificação foi também hoje a 12h39. Eu vou salvar aqui, ó. Salvei. Olha só. Então ele já identificou aqui a minha última modificação aqui, ó, a 1h49, tá? Eu tenho aqui também a última impressão, né? No caso eu não imprimi, olha lá, ele tá mostrando ali, ó, na legendinha que nunca teve uma impressão, né? E pessoas relacionadas, especificar aqui o gerente e adicionar um autor. Então aqui ele está identificando o nome do meu computador, tá ok? O nome do meu computador a gente identifica, né, quando vamos instalar o sistema. Então vamos vir aqui no meu computador, propriedades. Então quando você vai começar a trabalhar com o computador, ele vai te pedir um nome, né, para você identificar o seu computador aí, né, seja na rede ou aqui no caso, né, o meu computador aqui tá com o nome de informática, que é aqui, né, eu estou no laboratório aqui do nossa sala de aula, tá? Os documentos aqui relacionados, tá? Aqui eu tenho a opção de mostrar mais propriedades e menos propriedades, tá bom? Ó. E abrir o local do arquivo. Aonde esse local está é o que? Está salvo em downloads, tá? Então aqui eu tenho uns outros arquivos aí que eu estou utilizando, né, no caso no dia a dia, tá bom? Então aqui ó, é
uma base relacionada ao nosso documento, tá bom? São as informações. Aqui ao lado esquerdo, ó, eu tenho a abinha informações, eu tenho a abinha novo, né? Aqui, como nós já trabalhamos, né? Eu já expliquei lá na nossa primeira aula, onde geralmente nós buscamos aqui um documento em branco, ok? E aqui alguns modelos pré-definidos de documentos. E aí eu tenho as outras seções aqui de abrir, ok? Então aqui, ó, reparem que eu tenho o hoje, né? A semana passada, os mais antigos são arquivos que eu trabalhei e usei aí no meu computador, tá bom? Tem a opção de salvar como, imprimir, tá? O salvar e o imprimir nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Então aqui o mais importante aqui dessa aula são as informações. E aí, o outro tópico aqui que nós vamos abordar, aqui ó, nós vimos já para criar um novo documento, vamos criar um aqui ó, vou pôr aqui um documento, né? Vamos por aqui informações, um exemplo, e vamos salvar esse documento, vamos colocar em downloads, vamos pôr como informações mesmo aqui no nome do meu arquivo, tá bom? Olha só, e vamos nas informações, olha só, então aqui eu tenho as informações, né, deste documento, uma página, tem apenas uma palavra, o tempo de edição, 1 minuto, ok? Foi o que eu acabei de abrir. Aqui também temos as propriedades, ó, avançadas do documento, onde eu posso colocar o título, o assunto, são as mesmas informações, ok? Que eu posso mostrar aqui, ó, aqui nas propriedades, tá? E também adicionar aqui, ó, tá? Título aqui, aula de, por exemplo, proteção de dados, ó, tá? Então, tá lá, ó, o título da aula, proteção de dados. E aí eu poderia preencher, né, esses dados aqui, né, essas informações do nosso documento aqui, né, da nossa aula de hoje, tá bom? Então, quando você quiser ver alguma especificação de algum documento antigo, vamos pegar aqui, ó, combate ao coronavírus, por exemplo, ó. Então aqui tem um informativo, né, de combate aí à pandemia. Vamos aqui em informações e aqui eu tenho, ó, o tamanho dele, número de páginas, palavras, tempo de edição 2 minutos, ó, o título aqui, ó, aqui a data de modificação, né, quando foi impresso, e aqui o autor, né, e quem modificou por último, no caso fui eu aqui, o autor é a Thaís, tá bom? Então aqui um exemplo de outro documento, tá? Vamos voltar aqui para o nosso documento original que nós estávamos trabalhando e vou vir aqui em arquivo. Aí aqui em arquivo, ó, eu tenho as informações, né, que nós trabalhamos, e aí tem aqui, ó, proteger o documento, tá? Eu posso colocar aqui, ó, marcar como final. Então o que vai acontecer aqui? Informar aos leitores que o documento é final e torná-lo somente para leitura. O que é tornar somente para leitura? Não pode haver modificação. Então ele foi finalizado, tá bom? Então ninguém pode alterar esse documento, ok? Às vezes você acha documentos na internet que tem, né, essa opção de você poder baixar, mas não poder fazer, né, alguma alteração, tá bom? Aqui tem a opção de restringir, né, ou
criptografar com senha, tá bom? Então, vamos supor, eu coloco uma senha aqui, a pessoa não consegue abrir esse documento se ele não tiver a nossa senha aí específica do nosso arquivo, tá bom? Restringir a edição, controlar os tipos de alterações que outras pessoas podem fazer. Então aqui eu posso restringir também, tá? Algumas formatações, algumas restrições, né, de edição. Então eu posso marcar aqui, ó, tá? E por aplicar aqui a proteção, tá bom? Então nós vamos restringir aí as modificações. Restringir o acesso, tá? Então aqui o que ele vai conceder, né, acesso e impedir, né, as pessoas de editar, copiar ou imprimir. Então vamos supor, você faz um documento e posta na internet, num blog, por exemplo. A pessoa pode baixar, né, mas ela não tem acesso de cópia e de colar, como nós estamos trabalhando em alguns sites, né, de cópia e de cola, onde nós buscamos informações de sites e jogamos ou para o Word ou para o Google Documentos, né? Então, isso, se a pessoa quer um documento específico, restrito, né, sem acesso ao tipo de conteúdo, ele pode também estar fazendo essa restrição, tá? Aqui ele está falando para eu conectar, né, aos servidores aí de gerenciamento dos direitos, tá bom? Como eu tô sem internet aqui, ó, eu não vou apertar porque vai ficar carregando e não vai adiantar em nada, tá bom? E aqui adicionar uma assinatura digital, tá bom? Então aqui ele está pedindo para garantir a integridade, né, do documento, adicionando uma assinatura digital. Aqui ele está falando para a gente assinar um documento, do Office, né? Mas para isso eu preciso de uma ID, de uma identificação da Microsoft, tá? Mas também não é o intuito que eu quero aqui, é só para mostrar mesmo para vocês os tipos, né, de proteção de documentos que nós temos no Word. Então aqui são esses 5 tipos aqui, tá bom? Verificar se há algum problema, né? Inspecionar aqui, ó, se existem propriedades ocultas ou informações pessoais no documento. Verificar acessibilidade, né? Tipo, alguma dificuldade para pessoas com deficiência. E verificar compatibilidade com versões anteriores, tá bom? Eu particularmente não mexo muito nessas opções aqui de inspecionar e verificar, tá bom? Aqui é importante, ó, porque você pode verificar aqui se o seu documento do Word, por exemplo, a nossa versão do Word aqui, ó, é 2016, tá bom? Então aqui o que acontece nessa compatibilidade, para ver se vai funcionar em versões anteriores, por exemplo, o 2013 ou 2010, tá bom? Então quando nós vamos salvar aqui também um documento, ó, por exemplo, vamos vir aqui, vamos por salvar como, tá? Aqui, ó, quando eu coloco o nome do meu documento, eu posso colocar aqui também, ó, para as versões anteriores, ó, modelo do Word 97 2003, tá? Então eu também tenho essa opção, né? Porque isso acontece às vezes, se não tiver essa compatibilidade, o seu documento, né, não vai abrir em computadores com versões anteriores, né? Isso acontece com todos os tipos de programas, porque os programas vão evoluindo, né? Então tem uma evolução, mesma situação do Windows, né? Que hoje a gente tem o 10, teve o 8, o 7, tá? Então a mesma coisa acontece com o Word também, tá?
E aqui, ó, eu tenho o gerenciamento de arquivos, né? Fazer um check-in, um check-out e recuperar as alterações não salvas. Então, por exemplo, recuperar documentos não salvos. Então, por exemplo, você não salvou um documento, mas só que o seu Word travou, fechou do nada. Às vezes, tá, pessoal? Não é sempre, mas você consegue recuperar algumas informações ou uma questão de queda de energia, tá bom? Então, ele dá essas funções, né, de recuperação de arquivo. Imagine você está fazendo um trabalho e o seu computador desliga do nada. Ou por um vírus, ou queda de energia. Pode acontecer muitas variáveis, né, nesse tipo de situação, como no computador. Então, é difícil de prever, tá ok? Então, a gente tem, né, essa possibilidade aqui de recuperar, né, os dados do arquivo aí, se forem perdidos, tá bom? Então essa aulinha aqui foi mais por curiosidade, tá? Para vocês conhecerem essas informações que nós podemos estar adicionando aos nossos arquivos, né? E principalmente essas informações aqui, ó, de proteção, se você quiser proteger o seu arquivo ou o seu documento. Então, por exemplo, um aluno pode me fazer um exercício e colocar uma senha, né, e me enviar esse documento. Eu só vou conseguir abrir esse documento se ele permitir e me enviando a senha desse arquivo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas informações adicionais aí do Word, né? E eu vou pôr uma atividadezinha aí para vocês da importância de proteger documentos, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero o retorno da atividade de vocês e até a nossa próxima aula. Se cuidem, fiquem com Deus e